Olá! O vídeo de hoje é sobre a tragédia Timão de Atenas, do Shakespeare. Timão de Atenas é uma tragédia que provavelmente foi escrita, em 1608. Acredita-se que essa seja uma tragédia inacabada, que o Shakespeare não tenha gostado muito do resultado, então tenha deixado ela pra lá. E ela, inclusive, nunca foi encenada enquanto o Shakespeare estava vivo, ela foi retomada depois. É uma tragédia que fala sobre ingratidão, e é uma tragédia cuja história eu já conhecia porque eu já vi uma montagem dela aqui no Rio com a Vera Holtz. O Timão, ele vive em Atenas, ele é uma espécie de nobre, ele é muito rico, a peça dá a entender que ele já prestou favores importantes para Atenas como general, então ele teve alguma ação militar, mas não escreve exatamente qual foi. E hoje ele é uma pessoa muito rica e muito prestativa, muito generosa, muito altruísta, e ele dá vários jantares em casa, oferece presentes a várias pessoas, compra objetos de arte superfaturados, é um incentivador das artes e ajuda todo mundo, as pessoas que estão com problema financeiro, a pessoa tá presa, ele vai lá pagar fiança, enfim. Acaba tendo uma série de aduladores em torno dele, A peça começa com um jantar na casa dele, onde estão chegando artistas que vieram oferecer trabalho para ele, Então, um poeta veio oferecer um poema, um pintor uma pintura, tem um mercador, eu acho que veio trazer uma joia. E o tema da peça, ele é explicitado na fala do poeta, porque o poeta veio dizer que o poema que ele vem oferecer para o Timão é um poema sobre um homem muito importante que foi vitimado pela fortuna. Ele era o favorito da fortuna, da deusa fortuna, que representa a sorte, e ele num certo momento estava muito bem nas graças da fortuna, era favorito dela, ela chama por ele, quando ele está subindo em direção a ela, vários oportunistas vão correndo atrás, e que num determinado momento, porque ela é caprichosa, ela enjoa da cara dele, não quer mais nada com ele, joga ele de volta no chão e aí ele cai sozinho, porque todos os oportunistas se afastam, ninguém cai junto com ele. Ou seja, uma previsão do que vai acontecer na peça toda. Bom, Timão então compra esses objetos de arte todos muito caros, distribui dinheiro para todo mundo, oferece lá o jantar, todo mundo puxando o saco dele. O que acontece é que o Timão não presta atenção nas finanças dele. Ele só tem um amigo que não é, na verdade dois, que não são interesseiros. Um é o superintendente dele, que é uma espécie de mordomo, ou secretário, alguma coisa assim, que é o Flávio, que é quem de fato está tentando dizer a ele: pare de gastar porque você não tem mais dinheiro, Você já se endividou todo, você não pode mais ficar contraindo todas essas dívidas. E o outro é o Apemanto. O Apemanto é descrito como um filósofo intratável, e o Apemanto é a única pessoa que parece que vê como todo mundo é muito interesseiro, e que essas pessoas não vão ajudar o Timão se ele se enrolar. Inclusive ele percebe que o Timão está se embananando em dívidas. Algumas das falas mais engraçadas da peça são do Apemanto. Essa é uma peça que tem ótimas falas, ela é uma peça dinâmica e ela tem uma certa eloquência textual, embora a maioria dos personagens seja extremamente superficial, não existe muita profundidade em quase nenhum deles. Em um determinado momento, o Apemanto, esse filósofo, fala assim: ó deuses, quanta gente come Timão sem que ele o veja. Sofro por ver que tanta gente molha o pão no sangue de uma só pessoa. E o que é loucura máxima, ele próprio os concita a isso mesmo. Num segundo momento ele vai dizer assim: quantos salamaleques, quantos rostos em contorções, traseiros ressaltados, não sei se todas essas pernas moles valem o ouro que por elas pagam. A amizade é só burra, nunca pode ter perna firme e coração fingido. O tolo honesto gasta em reverências tudo quanto possui. Então, o Apemanto já bem pessimista, essa é uma peça inclusive muito pessimista, e esse pessimismo surge já com esse filósofo intratável, o Apemanto, e depois vai ser transferido para o próprio protagonista. O Timão começa a ser cobrado de dívidas, ele fica surpreso com isso, e aí finalmente ele dá ouvidos ao Flávio, que sempre tenta falar com ele sobre esse problema de dinheiro, e ele sempre fala: não, depois você fala isso comigo, agora eu vou ajudar ali um fulano, agora eu vou almoçar com esse fulano. E quando ele de fato dá ouvidos ao Flávio, já é tarde. Ele já
não tem dinheiro, não tem como quitar suas dívidas. E aí ele pensa o seguinte: mas agora meus amigos vão me ajudar. Porque antes eu sofria, porque como eu não precisava de ajuda, eu não podia, né, ter provas da amizade das pessoas. Mas agora finalmente eles vão poder me ajudar, né? Ajudei tanta gente, tantos amigos fiéis, eles vão me ajudar. Só que não. Num determinado momento o Timão fala assim: mas os próprios deuses determinaram que eu ainda venha receber muito auxílio de vossa parte. Porque a não ser assim, como poderíeis ser amigos? Porque recebestes este título afetuoso entre milhares de pessoas, se não por fazerdes parte integrante de meu coração? Já tenho dito a vosso respeito mais coisas a mim mesmo do que poderia falar a vosso favor. A modéstia que vos é própria, podeis ter a certeza disso. Ó deuses, muitas vezes tenho pensado, por que precisaríamos de amigos se nunca tivéssemos necessidade deles? Seriam as criaturas mais inúteis do mundo se nunca recorrêssemos a eles. E se assemelhariam a esses instrumentos agradáveis que permanecem nos estojos, guardando consigo mesmo suas harmonias. Sim, posso assegurar-vos que muitas vezes desejei ser pobre, para poder sentir-me mais perto de todos vós. Nascemos para fazer o bem, e que coisa podemos chamar de nossa, com mais acerto e propriedade, do que a fortuna de nossos amigos? Oh, que pensamento tranquilizador é sabermos que podemos dispor reciprocamente, como irmãos que somos, dos haveres respectivos. Oh, alegria, que morre antes mesmo de nascer. Não posso conter as lágrimas para corrigir essa falta. Bebo a vossa saúde. Coitado, vai se ferrar. Bom, então o Timão, depois que começa a ser cobrado, vai pedir ajuda a esses amigos e todos eles vão se evadir, vão dizer que naquele momento eles estavam ruins de dinheiro, que, né, infelizmente não vão poder ajudar. E o Timão vai se ver em maus lençóis, porque muitos desses amigos vão cobrar dívidas que o Timão teria feito, assim, meio que fiado com eles antes, quando ele não sabia que estava duro. E ele vai ver que não existe amizade, que todo mundo era um bando de adulador falso. Um dos maiores momentos da peça é um jantar, quando o Timão, já muito revoltado, decide dar para humilhar essas pessoas. Né? As pessoas ficam, como ele convida as pessoas para jantar, as pessoas acham que a ideia de que ele estava pobre era só uma mentira, uma brincadeira, e fala, ele já voltou, né? Era só uma brincadeira, vamos lá pro jantar. E aí no jantar ele vai pegar uma peça nas pessoas. Esse é o melhor momento do Timão, porque ele era muito ingênuo, né? E depois ele vai ficar extremamente rancoroso, mas não vai fazer exatamente nada para mudar a sua situação. Só nesse jantar é que ele tem assim, um momento de mais, vamos dizer assim, atitude. Em seguida desse jantar, ele resolve virar um misantropo. Então ele vai pra floresta, se isola lá, ele não quer se relacionar com mais nenhuma pessoa, qualquer pessoa que tenta se aproximar dele. Ele diz uma série de impropérios. O Apemanto vai visitá-lo e eles batem boca, eles xingam o Apemanto. O Apemanto diz que ele não é um misantropo genuíno, que ele tá ali só magoado, que ele devia entrar na dança do pessoal lá de Atenas e se humilhar, puxar o saco para reconquistar seu dinheiro. A única pessoa que o Timão não vai rejeitar com xingamentos, e põe xingamento nisso, porque de um determinado momento da peça em diante, o Timão vira uma máquina de impropérios e xingamentos. Mas a única pessoa que ele não vai ofender é o Flávio, né, o ajudante dele. Tem um outro personagem nessa peça que é o Alcebiades. Ele é um militar e ele também vai sofrer uma espécie de injustiça. Na peça ele vai ser julgado por uns crimes que ele fez, que ele cometeu em guerra a serviço de Atenas, e ele acaba sendo banido e ele promete vingança. Então ele vai voltar para Atenas para se vingar. Ele quer que o Timão se junte a ele, mas o Timão não quer. E o fim do Timão é um fim patético, né? Ele vai ficar lá isolado, jogando uma série de pragas nas pessoas, até que em um determinado momento ele morre sozinho, e pede para divulgarem o epitáfio dele, que é um epitáfio extremamente amargo, né? Então, assim, é uma tragédia estranha, porque o Timão parece que não tem nenhum aprendizado. O único aprendizado que ele tem é que as pessoas eram uma série de aduladoras e falsas, ele não tinha nenhum amigo. Mas depois do momento de revolta, de queda dele, ele não faz nada, de fato, para mudar a situação dele. E depois de um certo tempo, as falas de revolta dele ficam muito exageradas. O Alcibiades, apesar também
ausência de profundidade, como a maioria dos personagens, ainda tenta fazer alguma coisa. Ele arregimenta um exército, ele volta pra se vingar, Atenas percebe que não tem a menor condição de lutar contra ele, que vai cair, enfim. Mas essa é uma peça bem pessimista, né? Porque a ingratidão sofrida pelos dois personagens, tanto pelo Timão quanto pelo Alcibiades, é muito grande. Eu vou ler aqui um pedacinho, né? Eu falei pra vocês que o texto da peça é bem eloquente, então tem alguns momentos das falas do Timão que são boas, até que no final fica um exagero só porque ele parece que tem Tourette, né? De tanto impropério e praga que ele voga nas pessoas. Mas assim que ele percebe a desilusão, ele tá conversando com o Apemanto. E aí, o Apemanto diz pra ele que melhor seria ser um animal, porque sendo um animal você não sofreria essa desilusão. E o Timão já tá num tal nível de desilusão que ele diz: não, você tá sendo ingênuo, porque até com os animais isso acontece. E aí ele vai dizer o seguinte: se fosses leão, a raposa te enganaria. Se fosses cordeiro, a raposa te devoraria. Se fosses raposa, o leão teria suspeitas de ti, quando o asno, porventura, te acusasse. Se fosses asno, tua estupidez te atormentaria, sendo que viverias apenas para servires de almoço para o lobo. Se fosses lobo, tua voracidade te mortificaria, e muitas vezes teria de arriscar a vida para arranjar alimento. Se fosses unicórnio, o orgulho e a cólera te perderiam e te fariam presa da própria fúria. Se fosses urso, serias morto pelo cavalo. Se fosses cavalo, o leopardo te apanharia. Como leopardo, serias irmão do leão, conspirando contra a tua vida as próprias manchas de teus parentes. Toda a tua segurança consistiria na fuga, e tua defesa na ausência. Que animal poderias ser se não estivesse sujeito a outro animal? E que animal é preciso, já que sejas, para não compreenderes quanto poderias com semelhante transformação? Ou seja, nem sendo animal você ia fugir da ingratidão e da puxada de tapete, da dedada no olho. E o epitáfio super amargo, né, que o Timão escreve na própria tumba, né, ele produz o próprio esquife, né, o próprio caixão, e escreve o seguinte, antes de morrer: corpo indigno a que jaz, nome não tive, possa a peste arrasar tudo o que vive. Aqui dorme Timão, maldiz e passa. Não tenhas glória, só desgraça. Ou seja, morreu amargo. É isso, do ponto de vista assim, da leitura, é um texto fácil de ler, como eu falei, tem lá seus momentos de eloquência, mas é uma peça um pouquinho problemática, né? Ela fica do meio em diante um pouco desequilibrada com a revolta do Timão. É isso, então. A próxima leitura é também uma tragédia chamada Péricles, que é provavelmente a que eu vou ler esse mês. Beijos e até a próxima. Tchauzinho.